Paz, irmãos, hoje nós temos a oportunidade de ouvir um testemunho de prosperidade de nosso semear e do que Deus tem feito na vida de nosso irmão, e vamos nos enriquecer com o testemunho. Eu quero convidar o Márcio. Dê uma salva de palmas para o Senhor, irmãos. O Márcio já está treinando, porque daqui a uns dias ele vai ministrar aqui, né? Então pode vir, Márcio. Simone, faça favor. Testemunha junto? Vem aqui para ele não tremer. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Vou deixar ele falar, que o testemunho é nosso, mas ele que vai falar. 13 anos atrás, eu tinha um sonho, trabalhava numa empresa em Minas, tinha um sonho de estar montando uma empresa. Aí eu vim para o Espírito Santo 13 anos atrás, aí deixei minha família, o conforto da minha casa, para vir realizar esse sonho aqui. Nem tudo sempre foi flores. Eu morava lá no bairro de Fátima, num cômodo, tinha uma cama e um banheiro. E à noite, quando eu tinha sede, tinha que tomar água no tanque. Não tinha geladeira, não tinha nada. Uma vantagem tinha. Não tinha despesa de supermercado. E através desses anos, Deus tem nos abençoado muito. Tem abençoado com casa, com carro, com moto e tudo mais que tem feito ao longo desses anos. E tudo começou também, ano passado, foi com a minha conversão. Quando eu me converti, aceitei o Senhor como meu Salvador, em novembro do ano passado. E ao longo desses anos, aí veio passando, Deus fazendo as coisas que eu tinha prometido, porque Ele prometeu para mim, Ele vinha cumprindo ao longo dos anos. E eu e a Simone falamos assim, vamos honrar o pessoal lá da igreja, com um almoço, a equipe do louvor, com um almoço lá em casa. E se você prometeu, você tem que cumprir. Só que nesse tempo eu vinha adiando, tinha um negócio, eu ia passando. Aí chegou um momento, a semana vai ser esse. E esse momento foi dia 15 de junho. Aí o pessoal do louvor esteve lá em casa e tal, almoçaram lá, aí tudo bem. Chegou na segunda-feira, eu, através de um sonho, Deus me revelou uma coisa que estava acontecendo na minha vida lá. Uma falsidade de uma pessoa em relação à minha pessoa. Eu não acreditei naquele momento. Fiquei calado, não falei nada para ninguém, não falei para Simone. Chegou na quinta-feira, a minha filha manda uma mensagem para mim, pai, Deus tocou no meu coração que essa pessoa está sendo falsa com você. Vigia, olha, observa. E fui observar e fui olhar, e Deus foi e revelou tudo que tinha para ser revelado. Para a honra e glória do Senhor, né? E em julho, através de muitas orações e pedindo a Deus, essa relação que eu tinha com essa pessoa terminou, para a honra e glória do Senhor. Aí, graças a Deus, isso acabou em julho, essa relação que eu tinha com essa pessoa, durante 13 anos, terminou, ele está seguindo a vida dele, e eu estou seguindo a minha vida. Aí aconteceu que em outubro, a Simone foi trabalhar conosco. E para a honra e glória do Senhor, a gente tinha um veículo lá na empresa e estava precisando ser trocado. E através dos anos, o carro vai tendo desgaste, vai tendo mão de obra, vai tendo despesas.
Aí o que nós fizemos? Vamos trocar esse veículo? Vamos. Aí fomos lá na agência para trocar o veículo, o carro valia R$ 40.000, na tabela FIP lá. Aí o cara falou assim, eu te dou só 25 mil. Eu falei assim, não, 24 mil. Eu falei assim, não, misericórdia, 24 mil? Ele falou assim, você consegue vender ele aí fora aí com valor maior, porque o carro novo só chega daqui 45 dias. Ok. Aí nós começamos a orar a Deus. Vamos ver se nós conseguimos vender esse carro. Aí nós fizemos uma proposta lá. O valor que der de diferença dos 24 mil, o valor que a gente conseguir vender, a gente vai dar como oferta lá na igreja. Aí eu lembrei de um amigo meu, eu liguei para ele, falei com ele, ô Bruno, ele tem uma agência de carro, você não quer vender esse carro meu, não? Eu disse, esse carro não serve para mim, não, mas não, eu deixo o carro aí, se achar um comprador, ele disse, não, esse carro não serve para mim, não. Aí passou uns 3 dias e me ligou. Eu falei, Marcos, traz o carro aqui, eu vou tentar vender esse carro para você. Aí levei o carro lá. E, para minha surpresa, aí eu fui lá, conversei com ele, a Simone ficou no carro. Mas você está rindo por quê? Eu falei, você não vai nem acreditar. Deus está atendendo as nossas orações. Eu falei, ele falou comigo que se eu, acima de 32 mil, o que ele vender pode ser dele? Eu falei assim, pode. Eu falei assim, se você me desse 27 já estava bom, porque eu estava entregando ele lá por R$ 24.000. Aí, nós fomos lá, passou uma semana, nada, e nós orando, aí num belo dia ele me ligou lá, depois de 10 dias, Marco, consegui vender o carro, não foi por 32 não, mas foi por, você aceita 31? Eu falei assim, aceita, quem estava vendendo por 24, era 7 mil a mais, né? Aí, fomos lá, entreguei o carro para ele, o carro já estava com ele lá, foi lá, fez a transferência, ele fez o Pix, eu fui, ele falou assim, eu vou vender o carro a maior. Eu falei assim, isso aí não tem problema, o que interessa para mim foi o que nós combinamos, né? Aí, nós demos a oferta do valor da diferença aqui para a igreja. Só que, apesar disso tudo, da minha conversão, não foi isso. A Simone veio orando aí, né, 27 anos, o Gozinha já deu o testemunho dela, e essa conversão minha não foi simplesmente dinheiro, isso e tudo, não é nada. O Espírito Santo me libertou de um vício que eu tinha, do álcool, isso vinha me prejudicando minha saúde, meu relacionamento com a minha família, adiando as coisas, tudo por causa do álcool. E para a honra e glória do Senhor, eu fui liberto desse vício, já tem 1 ano, glória a Deus por isso, que Deus tem feito e vai fazer muito mais, por mim e por você. Na verdade, a gente tem que ter fé, e através da fé, que Deus vai fazendo as coisas e vão mudando as coisas. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Tudo no tempo dEle, claro que é no tempo dEle, mas tudo para a honra e glória de Deus. Está quase treinado já, não está, gente? Já pode, né, escalar numa quarta-feira aí. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar agradecendo a Deus pela vida dessa família abençoada, né? Desde que a Simone chegou aqui na igreja, nós temos orado junto com ela para Deus completar a obra, né? Porque no nosso coração, eu e a Elida sabia, a gente começa, não, só está faltando isso aqui, né? Mas nós vamos continuar orando, porque Deus vai completar a obra na vida da Simone, na família do Márcio, que tem sido uma bênção para nós aqui já há muitos anos, né? Muitos anos de caminhada. Estenda as mãos para cá. Eu vou convidar o pastor Miguel, que ele já fica aqui, porque é ele que vai ministrar a palavra,
para ele fazer a oração, porque inclusive o pastor Miguel é o líder do GEAVIT lá dentro da célula. E aí ele já fica aqui, já ministra a palavra para nós, para orar ainda mais, né, pela vida de vocês, que ele já ora constantemente. Pastor Miguel. Amém, meus irmãos. Estenda as mãos para cá, meus irmãos, abençoando o casal no nome de Jesus, pois é muita bênção que o Senhor fez. Pai, muito obrigado e te agradeço mesmo por esta bênção, por tu, Senhor, ter falado ao teu filho, para ele, Senhor, ver que ele precisava de ter esse encontro contigo, e tu, Senhor, fez esta obra, pois só tu transforma o nosso coração, o coração de cada um, pois tu és Deus conosco. Agora, Jesus, abençoa a vida do Márcio, abençoa a vida da Simone, que eles multipliquem, Jesus, na tua presença, não só material, mas espiritual, ganhando almas e sendo uma bênção nas tuas mãos, usado por ti, meu Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Mais Amém. ainda, Deus abençoe. Amém. Multiplicadas vezes. Amém. Tá bom. Tá bom. Glória a Deus, aleluia. Porque já vou passar a palavra, mas já com a bênção de um testemunho maravilhoso, né? Isto é bom, porque nós estamos semeando para 2025. Hoje nós estamos no mês 7. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Nós vamos comentar um pouco sobre um mundo corrompido. O que Deus faz para o ser humano? E Deus vê o ser humano num mundo corrompido. Não só hoje, irmão, foi do início. Aleluia. Vamos orar primeiro, mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra vai ser dita, eu te peço que fale aos nossos corações. E opere, no nome de Jesus, Espírito Santo, pois sei que só tu és Deus aqui conosco, a cada momento, instante e segundo, em nome de Jesus. Em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 7, versículo 1, nós vamos observar, irmãos, que Deus fez, porque Ele fez isto, antes Ele tinha falado a um ser, a um homem, sobre que estava tudo corrompido no mundo. E ele ia fazer algo que ia transformar, que ia mudar. Deus falou com Noé. Ele disse para Noé: a terra está corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Estava corrompida e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Isso aqui eu estou apenas numa introdução. A terra eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Observa bem, irmãos. Porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. E Deus fez isso de forma especial. Chegou para Noé, achou um ser humano, no meio de um povo corrompido. Tinha um ser, que ele viu nele algo diferente.
Vamos ler o versículo. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Podeis assentar, irmãos. Observe bem, irmãos. Deus viu alguém, achou alguém, ele escolheu no meio de uma geração corrompida. A terra, ele ia destruir todo ser humano. Ele já tinha decidido. Mas ele falou para Noé: prepara aí tudo. Ele mandou preparar uma arca, mandou preparar tudo. Para quê? Para que ele destruísse. E ele disse para Noé: entra na arca, tu e tua casa, tua família, porque tens sido justo diante de mim. Observe bem, irmãos. No meio de um povo corrompido, Deus viu um justo, reto, diante dele. Porque tu tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Observando, irmãos, como Deus ama o povo, ama o ser humano, e Ele observa a todos, em cada momento, em cada segundo. Deus nos vê, Deus nos observa, e Ele via Noé, via a geração que ele não podia nem falar, que estava toda corrompida. O povo estava todo no pecado, cometendo coisas que nem dá para falar. Como está hoje também. E ele achou um homem justo, com 3 virtudes, irmãos. 3 virtudes, que a palavra explica. Era um varão justo. Não era um varão justo? Aleluia. Mas não só justo, reto também. Aleluia, né? Reto. Isto amava a retidão e aborrecia o pecado. Aborrecia o mal. Não é? Tinha essa virtude com ele. E Deus era justo, ou seja, praticava a justiça. Deus estava observando a vida de Noé. Deus estava com ele. Isso significa que ele tinha comunhão diária. Como nós, hoje que temos Jesus, temos que ter uma comunhão diária com o Senhor. Ele tinha uma comunhão diária com o Senhor. Este é um requisito que cada um de nós tem que ter, irmãos. Na nossa vivência, podemos fazer a diferença, porque nós temos comunhão diária com Deus. Ele observa e anda conosco. Ele nos abençoa, Ele dirige e Ele protege. Aleluia. O Senhor, observando essas coisas todas, que estava com a corrupção era geral, não tinha jeito. Ele chegou para Noé e disse: prepara realmente uma arca, prepara tudo, porque você vai entrar, você vai e sua família, mas vai preparar para levar cada um. Nem vou comentar sobre isso, porque estou comentando sobre esta prática da retidão, ser justo.
ser reto e andar com Deus. Fomos chamados para sermos diferentes, irmãos. Numa geração que não está diferente. A geração não está diferente, irmãos. Isso é realmente atual. É só observar notícias ou ver como está, como as coisas estão acontecendo. É muito ser humano no mal, realmente. Você observa, o ser humano, ele não tem amor, ele não tem nada. Mas Deus escolhe a vida de cada um que é justo, reto e temente a Ele. Aleluia. Nós observamos que Deus não foi só com Noé. Ele teve também, ele foi para a situação que ele observou com Enoque, né? Enoque também fez a diferença em sua geração, irmãos. Enoque também fez a diferença em sua geração. Por quê? Porque Enoque andava com Deus, irmão. Enoque andava com Deus. Em Gênesis 5, 22 a 24, observe aí. Gênesis 5, 22 a 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu peguei antes, então, vou voltar aqui, eu falei o último. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhos, e todos os dias de Enoque foram 365 anos, e andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Porque ele andou com Deus, Deus o levou, Deus o tomou para si, irmãos. E nós vivemos uma época que nós estamos esperando um arrebatamento. É época do ser. Nós já estamos hoje, em julho de 2025. Mas o ano termina o 24, começa o 25. Nós temos que continuar andando com Deus, vivendo com uma vida reta, justa, e sendo temente a Ele a cada instante e segundo, vivendo Deus. Esta é o que nós devemos fazer, irmãos. Enoque andava com Deus. E não só isto, né? Enoque simboliza a igreja que anda com Deus hoje e será arrebatada para ir ao encontro do Senhor. Porque Enoque foi arrebatado, Enoque foi. Ele não fala do seu enterro, porque Deus o tomou para si. E Deus vai tomar, vai arrebatar, vai levar os seus, a igreja. Mas temos que estar andando com Ele. Temos que estar sendo justo, temente e vivendo a palavra dEle, vivendo Jesus. Disto também nós observamos a vida de José, irmãos. É uma vida que foi difícil. José fazia diferença em qualquer ambiente que vivia. Um filho de Jacó,
que teve 12 irmãos, porque ele era um homem sábio e ajuizado, observe bem, que tinha o Espírito de Deus. Olha a diferença aí, irmãos. Tinha o Espírito de Deus. O Senhor era com ele. Nós vamos, eu quero que vocês acompanhem, irmãos. Gênesis, esse texto é longo, hein? Eu quero ler para vocês observar bem, que está em Gênesis, entendeu? Também, 39, de 1 a 23. É longo, mas é bom nós lermos, irmãos, para observar. José na casa de Potifar. Ele já tinha sido levado, passado por tudo com os irmãos. Nós vamos aqui, não vou comentar sobre o passado que ele chegou, mas ele foi vendido como escravo. Ele foi lançado numa cova. E os irmãos dele queriam matá-lo, por ciúme dele com seu pai. Por ciúme porque ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha Deus com ele. E ele era diferente. José era diferente. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. Ele tinha levado como escravo, sido vendido aos ismaelitas pelos irmãos. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. Vendo Potifar o que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. Observe, já vai observando a palavra. O Senhor abençoou a casa dele, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que o tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou, e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, porque é sua mulher, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, e estar com ela. Sucedeu que certo dia, veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes, e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes das mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos os homens de sua casa, e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu lamentava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora.
conservou ela junto de si as vestes, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, disse: o servo hebreu que nos trouxesse veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito desta maneira, me fez o teu servo. Então ele se acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia prosperava. Observa bem, irmãos, tudo que José fazia prosperava, né? E nós vamos ler ainda 41, 38 e 39. Vou ler até o 37. Observe bem, no texto fala sobre José, o governador do Egito. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Irmãos, Deus deu a sabedoria a José, que ele revelou o sonho de Faraó. E não só isto, mas ele já tinha passado por uma situação complicada. Numa geração em que estava e vivia, não foi mudado. Deus destruiu os homens da terra, e os outros vieram, e a corrupção, o mal, o pecado, o inimigo do ser humano continuava agindo, e o mal continuou em ação, como continua agora, continua hoje. José passou, José foi passando por situação tão difícil, né? Ele foi preso, a mulher fez de tudo, mas isto porque o inimigo das nossas almas, o inimigo nosso, viu que ele ia fazer de coisa melhor. Deus já tinha um plano para ele, porque ele era um homem que andava com Deus. Ele, em Deus de novo, ele era um homem que tinha o Espírito de Deus com ele. Ele era obediente, ele era temente a Deus. Ele fazia o que seu pai lhe ordenava, e era perseguido pelos irmãos. Mas, irmãos, tudo isso passou, que ele chegou a ponto de ser lançado numa cova, numa cisterna. De lá depois tiraram ele, que viu os ismaelitas vindo, e o venderam como escravo. Eu sei o que nessa passagem, nós acompanhar a leitura, ele sofreu nessa passagem com os ismaelitas até o Egito, irmãos. Um escravo andando com ímpios de toda categoria, vivendo numa época que o diabo agia mesmo. Como
ele ataca, hoje que nós temos Deus conosco, nós temos o Espírito Santo, porque Jesus nos amou, deu a vida por nós. E, passando por tudo, ele chegou ali, foi comprado por um homem que era oficial de Faraó. E esse homem viu nele a diferença, porque ele temia Deus, ele andava com Deus. Nesta diferença, pôs a casa dele, pôs tudo na mão dele, só não pôs a sua mulher. Tudo ele colocou sob a responsabilidade de José. E José, Deus era com ele tanto que tudo prosperava na casa onde ele comandava, irmãos. Tudo prosperava de forma especial. O diabo entrou na vida dessa mulher para destruir o que Deus tinha para fazer na vida de José, fazer que ele pecasse. Mas ele era um homem que andava com Deus. Ele era um jovem reto, temente. E ele não aceitou a proposta do diabo usando aquela mulher. Ele não aceitou. E por ele não aceitar, ele foi preso, porque o homem ouviu o que a mulher tinha falado, a mentira que ela inventou. Lançou ele no cárcere. E ele foi ali preso, foi acorrentado. Chegou ali, o carcereiro viu nele algo diferente, porque Deus estava com ele, Deus era com ele, como Deus é com você, como Deus é comigo, Deus é conosco. E pôs ele para controlar aquilo que ele fazia, e as coisas mudou naquela carceragem onde ele estava. Tudo ficou especial, Deus agindo na vida dele. Chegou o momento de algo ser diferente, Deus mudar aquela história que aquela mulher tinha inventado. Foi que veio que ele teve que revelou o sonho que alguém projetou. Não vou falar tudo que é muito longo, mas Deus o levou ele para ser governador do Egito. Deus fez dele real. Faraó disse claramente, observe bem, aos seus oficiais: achamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Eu quero falar para mim e para você. Alguém vê em você o Espírito de Deus? Alguém vê em você a diferença de um filho de Deus que está esperando ele te buscar, esperando subir com ele? Faraó falou claro: em quem há o Espírito de Deus. Depois disso, Faraó falou a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e como tu. E deu ele tudo, fez ele o governador. O importante, irmãos, é andar com Deus, temer, ser justo e reto. Aleluia. E nós observamos bem que também o Espírito de Deus estava com ele em cada situação, em cada momento. Como foi com Samuel, irmãos. Samuel também fez a diferença, irmãos. Foi um profeta que Deus escolheu porque ele é um homem que fazia diferença. No meio da sua geração, porque era um homem honesto, e ninguém tinha de que o acusar.
Observe bem. É isto que Deus, o Senhor, vê na minha vida e na nossa vida, na vida do ser humano. Em Samuel 12, de 1 a 5, foi aquilo que foi feito, irmãos. Samuel 12, de 1 a 5. Nós vamos ler para observar o que Samuel falou. Foi quando ele teve que resignar o cargo. Mas então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz, em tudo quando me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de câncer, os meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim, porque o Senhor, e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vos-lo restituirei. Observe bem. E vos-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Então ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. É assim, irmãos, que é o homem que anda com Deus, que é o homem que eu falo é total, é homem e mulher. A palavra de Deus na Bíblia não tem diferença. Sou eu, é você. Entendeu bem o que é isso? Assim é a diferença. Deus abençoou Israel com Samuel. E durante o período dele, desde a sua mocidade, eles não acharam nada contra ele. Por quê? Porque ele temia o Senhor. Ele andava com Deus. E nós temos que estar assim, andando com Deus, temendo a Ele, sendo reto e transparente na vivência, irmãos. Glórias ao Senhor e aleluia. Nós observando, irmãos, que nessa geração, que é uma geração perversa, que continua, irmãos, a diferença é para ser feita. A diferença é para estar acontecendo. No discípulo, no Filho de Jesus, no Filho que Jesus deu a vida por ele. O mundo tem que ver o Senhor contigo, o Senhor com você, o Senhor comigo. E vamos viver esse 2025 com o Senhor conosco, sendo próspero, tendo vivência especial. E é isto que nós vamos observando. Nós observamos ainda o que aconteceu com Jó, irmãos. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, e que desviava do mal. E fez a diferença no meio desta geração também. Era um homem que fez a diferença, mas passou por uma prova, uma luta, porque Deus pôs ele à prova para confrontar a Satanás, ao diabo. E nós vamos ler o livro de Jó sobre o que aconteceu, irmão. É poucas coisas, nós não vamos
tomar muito tempo disso não, irmãos. É rápido. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, Jó 1, capítulo 1. É reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Isto que é importante, homem justo, reto, que se desvia do mal. O mal está constantemente aí. Nós devemos estar observando a cada instante e segundo. Né? E vamos ler ainda o 42, de 7 a 10, a diferença que foi feita. Jó sofreu muito, Jó passou por tudo, mas Deus fez a diferença com ele, porque ele era um homem reto e temente a ele. Jó 42, de 7 a 10. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro de tudo o que antes possuíra. Jó tinha sofrido, Jó tinha chegado a ponto da sua esposa dizer para ele: maldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele continuou temente a Deus, mesmo muito cheio de feridas, sofrendo, uma situação terrível. Ele temia Deus, ele andava com Deus, ele era reto, ele era justo. Deus retribuiu, Deus pôs para ele, dobrou aquele que ele tinha perdido, porque Deus sabia, Deus via nele, Deus já o conhecia. Deus te conhece, Deus me conhece, Deus sabe como estou, Ele sabe como estou andando, Ele sabe como nós estamos andando, Ele sabe como nós vivemos, como nós deitamos, e como nós acordamos, irmãos. O Senhor é perfeito e nos vê a cada momento e cada segundo. Vamos tomar posse disso e observar como ele fez com Jó. Ele cuida dos seus. Ele vendo que Jó era um homem que temia ele e andava com ele. E ele nos vê andando com ele, ele nos vê temendo a ele, servindo a ele, sendo justos. Nós observamos que Deus fez muito e faz muito ainda, irmãos, pois ele fez a diferença na vida de Daniel, no meio de uma geração corrompida, que ele foi levado cativo para a Babilônia, irmãos, quando Israel foi tomado e destruiu Jerusalém, destruiu tudo. Nabucodonosor mandou e eles levaram aqueles que eram
especiais, aqueles que eram os melhores, eles viam que era sábio, elevaram, e ele separou e mandou ser cuidados. Daniel fez a diferença no meio daquela geração corrompida da Babilônia, porque tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente ao seu Deus. Observe bem, Daniel tinha em seu coração o propósito de servir somente ao seu Deus. Quando eu falo, irmãos, eu olho para mim, eu tenho que estar vivendo, observando, caminhando, servindo ao meu Deus, porque Ele vem me buscar, Ele vai me levar com Ele, ou indo antes do arrebatamento, ou no arrebatamento, tenho que estar pronto, temos que estar pronto. E Deus está cuidando da sua igreja. Eu sou a sua igreja. Irmão, nós somos a sua igreja. Aleluia. Vamos ver em Daniel, que Daniel, como foi? Daniel, capítulo 1, versículo 8 e 6, de 1 a 5. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Irmãos, que é para ver que Deus estava com ele. Ele estava ali como escravo, ele foi levado preso, irmãos. Mas ele não quis se contaminar. E o rei tinha mandado eles comer do melhor deles, do que ele tinha. Entendeu? Vamos ler o versículo 6, de 1 a 5. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia o espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, o que eles estavam querendo? Tirar Daniel de ser como eles, que Daniel era um homem excelente, e o rei Dário via em Daniel já para fazer ele acima deles, e a inveja, o poder maligno na vida dos outros, que procuravam alguma coisa contra Daniel. Observe bem o versículo 6, e esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram ao rei Dário: vive eternamente. Foram o quê? Eles foram ali para
fazeram algo para prejudicar Daniel. Conseguiram fazer, porque achou Daniel orando, virado para Jerusalém, orando ao seu Deus. E o acusaram, porque eu tinha sentido uma lei que eles mesmo tinham posto, preparado, que quem fizesse algo que fosse além do que fosse igual do rei, ele fosse jogado na cova dos leões. E eles jogaram Daniel, mas o Senhor, os leões não devorou Daniel, porque ele era um homem que andava com Deus, era um homem temente ao Senhor, o Espírito de Deus estava com ele. Como, irmãos, o Espírito de Deus está conosco, como eu tenho e você tem o Espírito Santo com você. Jesus disse: eu vou, mas não vou vos deixar órfãos, eu enviarei o Consolador para estar com vocês, estar convosco. E Ele está comigo, Ele está com você. Você tem andado, sido dirigido pelo Espírito de Deus? Nós vamos entrar no ano 2025, vamos ter a semente de prosperidade na bênção, mas se nós estivermos vivendo de acordo com Jesus, na autoridade, na direção do Espírito Santo. Jesus é Deus, e Ele te vê, Ele me vê a cada instante, a cada segundo. E nós observamos que as coisas continuam. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença, irmãos. Que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram em meio a uma geração, o quê? Corrupta. Que viveram. Vamos ver em Ezequiel 14, versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas sua própria vida, diz o Senhor Deus. Por que isso, irmãos? Porque em cima, se vocês estão olhando o texto, estão acompanhando, observem a justiça dos castigos de Deus. Quando o filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, em Josué, Ezequiel 13, 14 e 13, ele diz do versículo 12 em diante, mas vou ler só o 13 aqui. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Aí ele falou sobre a vida de Daniel, a vida de quem mais, irmãos? Observe bem, a vida de Noé, Daniel e Jó. Nem que tivesse ali esses 3, eles, pela sua justiça, não salvaria aquela terra, não salvaria o pecador. Mas Deus teve misericórdia, Deus nos amou primeiro, né? Deus nos amou primeiro, irmãos. Deus ama, e Ele continua amando. Nós fomos chamados para fazer a diferença, nós fomos chamados para ser um povo diferente, para fazer a diferença neste mundo corrompido. Mas precisa de ver a diferença na sua vida, ver Deus em você. Nós temos que fazer diferença em meio a essa geração que é corrompida também, irmão. Está corrompida
Mas hoje Deus não vai fazer isso, porque Ele enviou o Filho dEle, Ele deu a vida, Ele comprou a mim e comprou a você. Nós somos a sua igreja, aleluia. Em meio a essa geração corrompida, Deus teve o amor de enviar o Filho dEle para vir e morrer por nós, né? Nós vamos observar que a perversão continua, as coisas mais continuam acontecendo. Vivemos no meio de um povo que está realmente, se for falar, igual ao que aconteceu antes. Mas o amor, a misericórdia de Deus para com aqueles que reconheceram o seu Filho é diferente, irmãos. Devemos resplandecer. Nós devemos resplandecer num mundo. Filipenses 2,15, irmãos. Vamos lá em Filipenses, olhe lá, irmão. Filipenses 2,15. Aleluia. Estou dando um tempo para cada um aí observar, vou ler, mas é bom que você acompanhe. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Este aí é o Filho de Deus. Este aí é aquele que tem Jesus no seu coração, aquele que tem o Espírito Santo com ele, que resplandece, que faz a diferença, porque Deus está com você. E Deus cuida, por isso que Ele nos prepara para quê? Resplandecer e estar pronto para levar a sua palavra. E nisso observamos em Efésios 6, né? Efésios 6, 10 e 11, observem. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, por poder estar de firmes contra todas as ciladas do diabo. Está preparado e vencer, porque Jesus é com você, Jesus está conosco, Jesus é Deus. Você tem que estar resplandecendo, a igreja tem que estar resplandecendo. Vamos resplandecer, coloquemos de pé, irmãos. Resplandecer, semeando a semente em 2025, na bênção e na graça, na unção do Senhor, porque Ele te ama, Ele me amou primeiro, Ele nos ama de tal maneira, que do jeito que nós nem pensamos, nós nem reconhecemos como Ele nos ama, irmãos, como Ele faz a diferença, porque Ele é Deus. Jesus fez o especial, Ele veio e deu a sua vida, mas eu tenho que estar vivendo neste mundo e resplandecendo, para que, estando preparado com a armadura dele, para quê? Para levar a sua palavra. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Efésios 6,15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Mas você tem que revestir da armadura. Está revestido. Você pode calçar os pés com o Evangelho da paz. Levar a sua palavra. E fazer discípulo.
ganhar vidas para Ele. Irmãos, que o Senhor opere em sua vida e viva, ande com Deus, seja reto, justo, reto e temente a Ele a cada instante e segundo, porque Deus te amou, Deus continua te amando e continua amando aquele que está perecendo neste mundo, precisando que você resplandeça a luz de Jesus na vida dele. Amém. Glória a Deus. Nós estamos no semear, irmãos, e hoje nós ouvimos a palavra ministrada pelo pastor Miguel, citando vários homens de Deus que semearam fidelidade, honra ao Senhor em circunstâncias adversas e colheram uma vida de vitória, uma vida de relação com Deus poderosa. Então chegou a hora de nós adorarmos o Senhor. Nós temos aqui